Aê! Chegou a hora! É isso, Mari? Tamo aí? Estamos aqui! Opa! E eu tenho Tem efeitos tanta coisa que eu mágicos, quero como falar contigo. sempre. Você faz uns efeitos mágicos, né? É Eu que eu sou quero isso no meu assim. É também. o meu filtro natural, amigo. Natural, né? Você nasceu já assim meio cartoon, não é isso? É uma coisa meio, Ai, eu né? cheguei para o mundo brilhando, soltando confete, entendeu? Primeiro, eu quero muito agradecer você estar aqui, porque quando a gente pensou em começar as nossas transmissões, os nossos flintcasts, a gente ficou, quem seria a primeira pessoa interessante para começar, né, e tal. E aí nada melhor do que começar com a primeira digital influencer do Brasil, Marimon, que é até como você se apresenta no seu Instagram, não é? Assim que você coloca lá. Me fala mais Ah, eu. disso, dessa termo e tudo mais. Foi uma coisa que eu me dei conta depois, assim. Eu não... Foi meio que conversando, assim, com as pessoas e as pessoas me entrevistando. Eu faço muita autoanálise quando eu sou entrevistada. Eu Adoro, começo a me maravilhoso. observar melhor, inclusive a ver qualidades que eu não via em mim mesma. É super bom, recomendo ser entrevistado. E aí começaram a fazer essa observação, né? Pô, você foi a primeira. Aí eu comecei a pensar o que é realmente, né, ser um digital influencer, né? Aquele título que a gente hoje acaba preferindo usar, creator, né, e tal, mas o que é isso, né? Porque existiam, obviamente, várias outras pessoas na internet antes de mim. Eu faço parte dessa primeira leva aí, entrei nos anos 90 ainda e amava tudo que era coisa de tecnologia e já comecei a fuçar em tudo e entender que era blog, ainda era nos 90. Então, aprendi a criar meu próprio blog através do TXT ali, do HTML, e, enfim, acabei ficando famosa, conhecida. Começaram a fazer matéria para falar sobre rede social. Eu era a pessoa que explicava o que que era rede social para o Marcelo Taz, para a Folha, para a Adriane Galisteu, para o SBT, para os lugares todos, quando as pessoas falavam: o que é isso? O que é rede social? E aí fui também a primeira a ter a linha de produtos, os seguidores, os fãs, né? Então. Foi uma coisa que eu não, engraçada eu não ter me dado conta assim na época. Você tem coisa que a gente só vê depois, né? É verdade, é verdade. Eu até vou aproveitar, tem o J. Drummond, ele está perguntando a gente sobre o que é a nossa live, né? E eu acho que ele tem razão. Vou dar olá para todo Oi, mundo que Jota. está vendo a gente. Enquanto, a nossa live é sobre a sua carreira, sobre como que a gente consegue trabalhar as dúvidas das pessoas, né? Tem um monte de gente querendo produzir conteúdo e na verdade fica na dúvida e você é uma pessoa que eu pelo menos tenho muito como uma referência de quem já passou por tanta coisa, né, e ainda vem passando por muitas coisas interessantes. Então, Uhum. Jota, segura aí, se quiser ter pergunta para a gente, fica à vontade. Para a Mari, na verdade, não para mim, se quiser perguntar também, fica à vontade, mas acho que aqui o foco é mais ela. Mas você estava contando sobre lá dos anos 90 que você foi ali percebendo, ainda tinha programação, né, para poder fazer, era Web 1 ainda, né? Para poder fazer Você tudo que você tinha que queria, ser tinha que saber nerd. programar. Tinha que ser muito Tinha que ser nerd. muito nerd, amigo. Na verdade, assim, tinha que ter dinheiro também, porque o computador era muito caro. Não era. Não tinha sido democratizado esse rolê. A internet era complicada, porque quando você ligava na internet, você ligava através do telefone. Então, você ocupava o telefone. O telefone não é de graça, você fica pagando pulso, né? Tanto que muita gente usava a internet de Uhum. madrugada porque você pagava um pulso só. Um clássico, galera da internet, tudo na madrugada, né? Os morcegão. E acho que era uma época realmente de ter que ser nerd para poder participar, para poder ter um blog, para poder entender o que que era aquilo, né? Então eu era uma dessas nerdzinhas e conversava com outros nerds. A gente se encontrava lá na Nerdlândia, que ainda era tudo mato, que era a internet. E era realmente outra galera, assim. Eu sempre fico pensando como era era uma turminha, assim, né? Era um clubinho de pessoas que estavam muito interessadas por toda essa novidade tecnológica, né? Mas nem todo mundo foi para o mesmo lugar, né? Cada um acabou, às vezes, indo para um caminho diferente também, né?
você acabou. Uma curiosidade que eu sempre tive assim: você programava, você tinha seu blog, mas você ainda não lidava muito com a câmera, né? A câmera foi algo que você começou a lidar mais quando foi para MTV? Cara, é que tem que lembrar também que a internet era muito lenta, né? Então, assim, Não eu lembro que tinha para vídeo, né? baixar wallpaper, que é, ai, nossa, uma imagem bem linda no fundo de tela. Às vezes a gente tinha que baixar em zip. A internet era muito ruim. Então, assim, era um drama. O que dirá vídeo? Vídeo era tipo, nossa, tava bem longe ainda. Então, assim, a gente tinha primeiro o webcam, que era aquela câmera horrorosa que você põe em cima do computador e que tinha uma qualidade péssima, ainda mais de noite, que era o horário que você mais ia usar, né? Então, rolava até uma coisa meio quase artística já, assim, né? De fazer umas selfies pela webcam, né? E rolava um pouco aquela coisa do voyeurismo, que foi também um universo muito doido, quando todo mundo começou a ligar webcams pelo mundo, aí tinha a webcam do Times Square, tinha a webcam do Zoológico de São Francisco, tinha a webcam do cara que tinha um aquário, ele largava a webcam, e tinha as webcams das meninas que vendiam suas imagens de garotas sensuais, né? E isso era o começo das selfies, das transmissões, e aí os conteúdos eram ainda muito pautados em texto, né? Porque não tinha, né? Quem é que tinha câmera digital, né? A câmera digital ela demorou para aparecer também. E eu lembro que a minha câmera ela veio por assim, nossa, muita bênção. Meu pai era uma pessoa que gostava muito de tecnologia, usava muita tecnologia, ele trabalhava ainda tem a empresa dele de arquitetura, então ele tinha que rodar AutoCAD, então ele tinha computadores Ah, incríveis que sim. rapidamente ficavam desatualizados e aí ele largava no meu quarto um computador que para mim era tipo, mano, super avançado. E eu lembro que quando eu tive minha primeira câmera, ela era 1.3 megapixels, muito ruim, Uia. mas já muito boa. E aí a gente ficava sonhando, né, com o dia que o negócio ia virar um vídeo. Nossa, um dia, ao invés de fotolog, vai ser videolog, porque a internet vai ser mais rápida um dia. Aí virou o YouTube, né? Bem engraçado. Mas, E Omar, muito você menos foi. celular. Qual foi a migração para MTV que você teve? Eles começaram a querer falar mais com a galera mais nerdona, mais da fotologgers e etc. E aí você era esse ícone de chamar. Foi assim que aconteceu? Em 2009. É isso? Não, 2006, né? Eu lembro que eu tinha o cabelo azul. Aí eu tive cabelo azul em duas épocas, 2006 e 2009. Então foi 2006. Eu já estava assim bem famosa na internet. E aí a MTV, que sempre muito ligada em novidades e tal, me chamou para participar de um programa que era o Top 10 com a Keila e a Kênia, que eram gêmeas. E aí eu fui para falar sobre o que era, né? Essas doideiras de fotolog, rede social, não sei o quê, selfies. Eu lembro que eu fui na época com cabelo azul, mas eu tava com cabelo azul assim, muito azul. E aí eu fiz tipo aquele cabelo bem grande, assim, bem cheio, naquela época meio emo, né? E aí eu sou meio gótica, né? Então eu tava toda de preto, com uma coturno de vinil, uma roupa muito louca. E aí a produtora que depois acabou trabalhando comigo, ela falou que na hora que eu entrei, subiu muito a audiência. Ai, caraca, nossa, como subiu a audiência? Não sei se é por causa do meu cabelo, meu visual, se é pelas coisas que eu tava falando, porque a galera me reconheceu, não sei. Mas, enfim, impactou positivamente. Aí, por causa disso, a MTV começou a me chamar mais vezes. Aí eu fui depois no programa num programa de debate, e aí tinha um outro programa que eles fizeram que chamava Vida Log, que já era um prenúncio aí Já do começaram a mundo do botar um YouTube. pezinho ali. Aham. E eles me achavam, assim, super interessante por toda a história, né? Todo o conteúdo. E eu, assim, ainda não era. Eu não sentia muita vontade com câmera e tal, ainda era bem tímida. Tava começando a dar minhas entrevistas e tal. E começando a tentar fazer conteúdo na internet, assim, no YouTube, que já tava meio começando. Aí eu fiz até uma campanha, que foi a primeira campanha de publicidade com pessoas da internet do Brasil, que era a campanha do Create Yourself da Melissa. E aí que também estourou, a gente virou outdoor, foi super legal. E aí em 2008 a MTV me contratou finalmente.
para ser VJ, para ter um programa só meu, ao vivo, de segunda a sexta, que foi assim a maior loucura. Eu falei, meu Deus, como assim? Lógico que eu topo, mas como assim eu vou apresentar um programa? Socorro, eu sou muito tímida, eu não sei nem falar direito. Até tem uma pessoa que está acompanhando a gente na rede, que é a Renata Decussou, que falou: Nossa, isso parece que faz 100 anos, né? E é um pouco essa sensação Parece. mesmo, né? De ter. Tem uma outra pessoa, Mark, também, que é o Elfo Campos. Eu estou olhando aqui para o lado de vez em quando, porque eu estou acompanhando as perguntas aqui, então continuo Ah, mandando tá. pergunta e tal, que eu olho por aqui. Então, ó, Elfo Mandem Campos, perguntas, ele fala pessoal, mandem assim: perguntas. É isso, pede pro povo mandar pergunta. Qual dica para começar na internet? E hoje o TikTok é a rede mais popular? Você deve ouvir isso toda hora, essa pergunta, Hum. vai. Eu adorei Hum. seu foco, viu? Bem que você falou. A história que eu tava te contando do copo, amigo. Gostei. Eu tenho o meu Olha, também, eu ó. acho que assim, o seu é fofinho da Flint. Aí, eu já faz a publi. Eu Já acho tô que no público. qualquer projeto na internet exige muita terapia, muito autoconhecimento, entender quem é você, o que que você quer, qual é o seu projeto, o que que você quer mostrar, com quem você quer falar, de que maneira, quais são as coisas que você gosta visualmente, quais são as suas referências de vídeo, de pessoas, de comunicadores. Eu lembro que quando eu entrei na MTV, eu até pensei, nossa, como é a Marimun da MTV, sabe? Apresentadora, entrevistadora, eu preciso criar essa pessoa do zero, porque ela não existe. Então eu lembro de pegar muito o João Gordo, que é o meu VJ favorito, e sua capacidade de entrevistar pessoas completamente aleatórias, tipo a Darcy, gente. Nossa, sei lá, ele tava em lugares completamente loucos, falando com pessoas completamente diferentes, e ele sempre era ele mesmo, sabe? Ele nunca deixava de ser o João Gordo, mas ele conseguia ser o João Gordo, um excelente entrevistador e se dar muito bem com todo mundo, deixar as pessoas à vontade, sabe? Então foi super a minha referência. E acho que para fazer conteúdo, você realmente precisa ter boas referências, entender o que você quer e ter essa consistência, sabe? Porque é uma coisa que isso eu fiz minha vida inteira, né? Eu sempre fui eu nunca desviei sabe, de quem eu sou para tentar me moldar a formatos. Então, quando vê essa história de ter que fazer dancinha no TikTok, se isso não tem a ver com quem eu sou, ou eu não me sinto à vontade fazendo. Então, não vou fazer, sabe? Não tem importância. Você não precisa repetir um padrão do que dá certo, sabe? Se você quiser repetir um padrão do que dá certo, também pode, mas assim, não é o que precisa fazer. Eu acho mais legal você buscar dentro de você o que que você quer ser, como você quer ser nesse projeto que você vai criar, que às vezes pode ser enfim, de tantos formatos, na verdade, né? Às vezes a gente olha só para o que está fazendo mais sucesso. Então se é dancinha, vamos fazer dancinha. Não, às vezes é não fazer dancinha que vai justamente fazer você bombar, porque você vai fazer uma coisa diferente. E só você está fazendo. Uhum. Desde que seja muito bom, né? É, Se você fizer bem feita, conseguir acertar o não, e formato, né? Não é fácil. não é fácil. Tem duas coisas que eu percebo que vem sendo falado demais hoje em dia, né, nesse nosso momento, que é, primeiro, todo mundo tem que ser creator, né? Porque fica uma pressão Até o de que todas as dentista. profissões, todo mundo tem que ser creator, todo mundo. E na verdade isso não precisa, né, Mari? Acho que é um caminho de cada um quer ser a profissão que tiver vontade. Porém, talvez até seja aí um pouco do que a gente fala aqui na Flint, né? Que apresentando um pouco para as pessoas o nosso peixe, que a gente é um selo de educação, né? Que a gente tenta mostrar para todo mundo que qualquer profissional de qualquer área, se aprender a falar a linguagem creator, né? Aprender a produzir conteúdo, a entender como ser autêntico, como falar bem para a câmera, como entender quem você é de algum jeito para poder contar a história que você conhece, o tema que você conhece para outras pessoas, você vai abrir mais oportunidades na sua carreira. Mas não necessariamente você tem que ser um creator. Às vezes você não quer ser creator, né? Você sente essa pressão acontecendo? Eu, eu vejo muita gente me pedindo desesperadamente ajuda, assim, né? Especialmente para começar, que é meio assustador você começar com 0 seguidores, né? Mas eu acho Sim. que uma coisa que é muito importante entender é que antigamente você entregava um cartão de visitas. E aí
não tinha mais nada, você só tinha o cartão de visita. Aí, de repente, você tinha um site, um .com.br, um marimon.com.br. Então, aí no cartão de visitas, inclusive, tem o marimon.com.br. Aí lá você pode ver, né? Sei lá, se eu sou uma artista, por exemplo, lá você pode ver meu portfólio, meu trabalho, minhas exposições, a lista de exposições que eu fiz, onde eu vou estar na minha próxima exposição, contato, etc., lojinha. Aí, de repente, tudo migrou para rede social. Então, assim, as pessoas não têm mais tanto. Até tem, inclusive acho que deveriam manter, mas assim, você não vai mais para o site, você normalmente vai encontrar a pessoa na rede social. Então, se eu quero ver se esse bar é maneiro, você vai entrar na rede social do bar, saca? Se você quer ver se o editor é bom, você vai ver o portfólio dele na rede social. Então, assim, virou a sua nova maneira de se apresentar. E aí, eu acho que cabe a pergunta, sabe? Preciso atualizar que nem um louco, que nem todo mundo que é creator acha que tá fazendo e tem que fazer certo? Será? Não sei. Às vezes não, às vezes você só precisa ter ali, como alguém tem um site organizado com o seu portfólio, às vezes você só precisa ter um bom portfólio organizado, uma boa apresentação de você mesmo, do seu projeto, de quem você é, do que você faz. E não necessariamente ficar criando conteúdo, sabe, todo dia, postar sete, fazer 3 stories e um Reels, sabe? Tipo, e ter que fazer collab, e meu Deus, que desespero. Né? Porque acaba virando um desespero, a galera acha que é essa que é a cartilha que tem que seguir, sabe? E acho Não, que aí que a pessoa percebe que não faz, aí que cansa, se estressa, sem necessidade, né? eu tenho um pouco de sensação, e tem até uma pergunta sobre isso aqui, mas eu tenho um pouco de sensação de que há uma confusão, e é natural, né? A gente está aprendendo a lidar com esse mecanismo todo, de que às vezes eu, sei lá, sou uma dermatologista, um personal trainer, enfim, um profissional de qualquer área, e eu não quero ser um professor e um creator, eu quero ser professor. Mas se eu aprendo a usar essa linguagem de algum jeito, eu vou poder ter mais aula particular, eu vou poder, enfim, ficar mais requisitado como professor. Isso é natural que aconteça, que nem você está explicando, né? Várias outras maneiras que a gente tinha no passado de promover o nosso trabalho, agora tem mais essa também para colocar. E aí, tem uma pergunta da Rosane Tavares, que ela fala assim: faz um curso de como tirar foto, eu sou péssima e fico feia em todas elas, fico torta em todas elas. Help me. Você tem umas dicas disso, não tem? Bom, Eu ajuda, acho que eu fiz até um Rosane? vídeo sobre isso, mas ó, eu vou te dar três Ó, dicas muito essenciais. A primeira é você entender que a lente é uma grande angular. Isso significa que ela é tipo uma GoPro. Então, assim, ela vai entortar a sua cara de qualquer jeito. Então, você nunca vai ver na selfie o que você realmente é. Ela está te distorcendo. Então, você tem que usar isso a seu favor sem você ter um problema de amor próprio aí, porque você vai perceber que a sua cara vai ficar diferente. Sendo assim, um melhor ângulo, que é a segunda dica, é você deixar ela um pouco mais acima do seu rosto do que na altura do seu rosto e jamais embaixo. Então, jamais embaixo, aqui não é tão bom, aqui é um pouco melhor. Por quê? Porque ela vai aumentar essa parte aqui do seu rosto e não essa, que normalmente é o problema de quase todo mundo. Fala, meu Deus, mas o meu nariz é tão grande? Não, é a grande angular, é a lente da selfie, que é uma desgraça. Então, você encontrar uma boa luz é a terceira dica. Que assim, na verdade, a boa selfie é muito mais sobre você saber o mínimo da fotografia para você brincar à vontade depois. Então, um pouquinho para cima, uma boa iluminação e entendendo que essa lente te distorce. O resto eu tenho certeza que você vai conseguir se virar super bem. maravilhoso. Já ganhamos uma aula hoje aqui, gratuita, de Mário Moon. Ô, Má, Um mini eu vejo workshop. uma coisa, um mini workshop para vocês. Eu lembro que a gente se encontrou no Web Summit do Rio, né? E nos falamos um pouco sobre a história de e aí, engajamento, seguidor, like, o que que é mais importante? É uma dúvida que a galera normalmente tem. E ó, continue mandando pergunta, porque eu tô aqui olhando e fiquem à vontade, eu já jogo aqui para Marimun já já. Mas voltando no assunto, normalmente
o que que para você é importante? O que que conta mais, assim? Porque é uma dúvida que as pessoas têm, né, em geral. É, Ok, o que todo seguidores. mundo fala é que você tem que observar sempre o seu engajamento, como é que tá o seu engajamento, né? E que essa pergunta quando os meninos fizeram pra mim, falaram, o que que você prefere? Engajamento, like ou seguidor? Aí eu falei, mano, com certeza seguidor, porque o seguidor, ele é uma pessoa que olhou você e falou, vou seguir, gostei dessa pessoa. Decidiu te dar uma pressão no botãozinho para falar, vou acompanhar essa pessoa, ela quer te acompanhar. Às vezes o engajamento vem porque você fez um conteúdo que deu certo, conteúdo que você talvez acerte hoje, amanhã não tanto, talvez, né, durante um tempo você esteja mais ativo produzindo, daí depois você, enfim, dá um tempo. Esse é um número que não, né, não dá para você contar muito com ele. Ele não é sempre uma crescente, ele não se mantém, ele é completamente maluco. E like depende também muito do post, sabe? Então, acho que assim, o seguidor, pra mim, é a sua comunidade, a galera que, sabe, curte você, a galera que eu encontro depois na rua, é o povo que depois vai vir e falar, nossa, Marimun, meu Deus, que emocionante, tô te vendo aqui, eu sigo você, tô adorando o podcast, nossa, eu comecei a te seguir na época do fotógrafo, sabe? É essa pessoa. Isso pra mim tem muito mais valor do que o como foi bem o meu conteúdo, sinceramente. Porque às vezes a gente começa a entrar nessa crise, sabe? E quando você abre o seu perfil do Instagram, o seu número de seguidores, apesar de que a gente está falando que o número de seguidores é uma coisa legal, esses números são maiores do que o seu nome. E eu acho isso horrível, porque nunca que o seu número, os seus engajamentos, a sua estatística tem que ser maior que você. Você tem que ser maior do que tudo isso. Isso nem devia estar na primeira página, na minha opinião. Eu não acho que isso deveria ser o principal, sabe? Eu acho que Sim. a gente se perdeu muito com o formato das redes sociais. A internet foi mudando muito, né, ao longo da vida toda, né, nossa e dela, e a estrutura, a maneira que os arquitetos da internet, né, a pessoa que criou o formato, o layout do Facebook, do Instagram, do YouTube, essas pessoas moldaram a nossa maneira, não só de criar conteúdo, porque você começa, né, a dar valores para os números, mas também para como a gente se vê, como a gente se valoriza. E é muito importante que a gente não ache que o nosso valor está ligado a esses números, sabe? Tipo, para mim o valor é muito mais eu encontrar essas pessoas pessoalmente e perceber que eu causei um impacto massa, sabe? Os comentários me dizerem que, sabe, um feedback muito maravilhoso sobre alguma coisa que eu compartilhei, sabe? A gente sentir que a gente está aprendendo alguma coisa junto, que a gente está chegando em algum lugar, sabe? É sentir que você tem uma comunidade que troca com você. Então, nossa, é muito. Eu espero que daqui para frente a gente veja novas estruturas de internet que talvez quebrem um pouco com o formato que a gente está trabalhando hoje e tragam um respiro melhor, inclusive com mais respeito em relação aos nossos dados, né? Que também é outra pauta aí bem louca e muito longa. Mas você não acha? Eu normalmente eu gosto muito de olhar para coisas do passado para perceber como a gente vive em ciclos, né? E às vezes a gente esquece Uhum, das coisas porque não viveu naquele tempo, talvez faltou aula de história, enfim, qualquer coisa desse tipo, e não percebeu o que já pode aconteceu. crer. Você não acha, por exemplo, a gente não vive agora um momento onde está se acostumando a lidar com esse palco público, né? Com essa arena pública de tudo. Eu sei que já tem um tempo, mas enfim, ainda leva um tempo para se acostumar. O teatro, no começo, eu lembro pelas histórias que, primeiro, eram só homens atuando, não tinham mulheres atuando, até nos personagens femininos, né? E quando o povo estava comendo, tacando tomate, xingando, falando alto, enfim, tinha ali todo um lugar que era quase trazendo para a atualidade, não é meio que a gente vive hoje na internet, começando a aprender a se comportar dentro de um teatro? Você não acha que a gente vive esse momento da Nossa. profissionalização, onde quem produz conteúdo, quem é um influenciador, quem é uma marca, os agentes dessa área, né, dessa profissão, desse mercado que
para contextualizando quem está aqui com a gente, obrigado mais uma vez por estarem com a gente, mandem perguntas, mas a gente vive agora na economia creator, né? Na creator economy. Então, ó, só o coraçãozinho subindo. Então, dentro desse processo, a gente está profissionalizando. Então, desde nós que trabalhamos com isso, até quem assiste também está começando a perceber que não precisa dar opinião sobre tudo, né? Que mais? Assim, como você faz essas analogias às Hum. vezes? Eu faço super, e acho que existiu, né, o avanço da vida real, e de repente existe um outro metaverso que é a nossa vida digital, que é onde a gente também habita, né? E esses personagens que a gente, às vezes, muitas vezes vai criando, né? E que são, às vezes, um lado nosso, às vezes são personagens mesmo, às vezes são projetos, né? Que a gente desenvolve nas redes sociais. E aí você começa a perceber, né? Um caos, né? Os problemas, as tretas, onde a gente precisa melhorar. E quando a gente começou a falar de política, você começou a falar, nossa, mas eu não sabia que essas pessoas eram assim, que essa galera era racista, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando você vê, tipo, antigamente existia muito mais anonimato na internet. E aí, de repente, todo mundo teve que mostrar muito sua cara, né? Por causa da reorganização toda das redes sociais. E aí você foi de novo para um lugar onde agora tem um monte de bot, sabe? Então, nossa, cada hora surge um problema novo, uma estrutura nova, uma bagunça nova, uma treta nova para a gente lidar. E agora tem inteligência artificial jogando mais uma treta no caldeirão do caos. E a gente tentando viver como sociedade aqui dentro e cobrar regulamentação, né? É realmente um mundo muito louco. E as coisas que existem na internet muitas vezes não existem na vida real, então acabaram virando dois mundos que a gente habita que são muito diferentes ao mesmo tempo, né? É uma loucura. Ô, Mar, eu, na verdade, eu sou mais otimista nessas coisas. Na verdade, eu acho que a gente vai, de alguma Bom, maneira, aprendendo. alguém tem que ser É, otimista nesse lugar. ó, eu vou aproveitar que tem algumas pessoas no seu perfil perguntando quem que eu sou, né? Então, é verdade, eu não me Quem apresentei, eu é sou mal esse, educado, Crocs? mas eu sou o Crocas, muito prazer quem está aqui, agradecer a Mari de novo, né, por essa gentileza de bater esse papo conosco. E contar um pouco para vocês, quem ainda não conhece o nosso trabalho, a gente é a Flint. A Flint é um selo de edutainment, de educação, e a gente vem justamente tentando provocar e trabalhar e trazer o raciocínio e a hipótese de que todas as pessoas podem, de qualquer profissão, podem aprender a falar a linguagem creator, a linguagem da produção de conteúdo. E nessa linguagem, eu até queria jogar para ti de novo, Mar, porque a gente fala muito sobre, eu falo muito sobre linguagem creator, eu tenho a minha explicação do que eu chamo de linguagem creator, mas eu queria tentar ouvir a sua. O que você acha que é uma linguagem creator que os profissionais em geral podem aprender, né? Não é que tem que aprender, precisa, mas podem aprender e se aprenderem, que nem quando aprendem inglês abre mais porta, quando a gente aprender essa linguagem, a gente também pode abrir mais oportunidades na nossa vida, como você abriu na sua, né? Você abriu pela linguagem creator que você foi autodidata, na verdade, não é um pouco por aí? O que é a linguagem creator para você? Olha, eu acho que a linguagem creator é a sua maneira de se apresentar nesse metaverso que é a internet, né? Então, que nem eu estava falando que você precisa fazer muita terapia e fazer muito autoconhecimento para entender como você vai se apresentar nesse universo. Eu acho que encontrar a sua maneira de se comunicar é um trabalho bem mais aqui dentro, assim, e aqui dentro também no coração, sabe? Acho que tem muito mais a ver com olhar para dentro do que olhar para fora, às vezes. Às vezes a gente se percebe falando no espelho, assim, tentando, né, ensaiar alguma coisa, e você começa a fazer um pouco de autocrítica, aí você vê o seu vídeo, aí você ouve sua voz, aí você percebe às vezes que você fala um pouco para dentro, que você tem que projetar um pouco melhor a sua voz, que você precisa pronunciar um pouco melhor as palavras. Às vezes são umas pequenas técnicas de comunicação, às vezes é realmente você entender o que dentro do seu leque de possibilidades você quer apresentar para a galera, né? Quais são as pautas que são importantes do seu coração, às vezes.
ou às vezes você tem realmente um projeto autoral, alguma coisa que precisa sair e você quer comunicar, às vezes você quer causar um impacto, né? Existem realmente muitas opções. É isso, é entender que entre zilhões de opções você tem que olhar para dentro, escolher e ir testando. Porque também acho que a gente não acerta de primeira, sabe? Às vezes você pode começar a fazer um conteúdo, aí não deu certo, aí você não ficou satisfeito com como você se apresentou, com a sua comunicação, você começa a entrar naquela bad vibe, depressão, meu Deus, eu não sou bom o suficiente, eu não sei fazer, não sei quem faz muito melhor, e começa a se comparar. Não pode cair Você nesse já lugar, passou pelo por amor de isso, Mari? Deus. Não, eu fico Lógico, olhando e falo assim, jamais que a com Mari já passou por isso. certeza. Todo mundo Passo, passa, inclusive, às né? vezes, de novo. Ah, acho que Hum. é terapia mesmo, é mesmo muita terapia. Porque eu era muito tímida, eu não conseguia nem. Eu era aquela criança que na festa junina adorava a festa junina, gente. Imagina uma Maria Mole, uma dancinha, um milho quente, um negócio desse. Mas na hora de dançar na frente de todo mundo, eu juro, eu queria morrer, mas eu não queria dançar na frente das pessoas. E na hora de falar na escola, quando ia de um em um responder a tabuada, quando chegava na minha vez, eu ficava tão nervosa, começava a chorar, eu começava a ficar mais nervosa porque eu tava chorando. Gente, era assim um caos de estresse e ansiedade. Assim, nem sei como que eu, como que eu saí disso pra virar essa pessoa que eu sou hoje. Eu acho que eu fiz aula de teatro e insisti. Que eu acho que a vida é sobre insistência também. Basta querer botar na cabeça e insistir muito e ir atrás. E que nem eu falei, eu quero ser que nem o João Gordo, quero falar bem, quero entrevistar bem. Aí errei, fui ruim. Eu não consigo nem ver minhas primeiras entrevistas da MTV, um monte de vergonha. E de cara já entrevistando a Pitty, gente. Que situação, meu Deus. Mas eventualmente fui melhorando. A vida é assim, sabe? É tipo que nem malhar. Você não vai chegar na academia, bater a porta e puxar o ferro mais pesado de todos. Não, mano, você vai começar magrinho ali, devagar, na humildade, sabe? Vai demorar pra você chegar lá. Então, assim, tem que respirar muito e tentar novamente várias vezes. É tipo jogo de videogame. Vai passando as fases, vai ganhando primeiro a capa mágica e muda a espada, troca a roupinha, ganha um escudo novo, faz novos amigos, passa de fase e aí melhora. Aí Sim, vence muita o Big resiliência. Boss. Tem uma pergunta sobre isso do Whatever People Say. Olha que nome, você vê? Fala Whatever people assim, say. People Say. Mari, como você acha que ainda colhe muitos frutos da época da MTV em relação ao seu engajamento e seguidores? E como é a sua relação Super. com novos fãs que nunca chegaram a pegar essa fase da MTV Brasil? Porque você tem todo mundo misturado ali no Bololô, né? Muito, muito. Tem a galera do Fotolog, tem a galera da época da Marimon Store. Tem pessoas que às vezes me mandam, nossa, olha, eu comprei na sua lojinha. Eu quase choro de emoção. Eu ia em evento de anime, eu fazia camiseta, touca de orelhinha de gato, umas coisas muito loucas. Aí tem a galera da fase da MTV, e é isso, na hora da MTV que explodiu, assim, muito mais do que nunca, né? A TV tem um poder enorme. Quando eu fui pra Globo, era bizarro. Você aparecia na Globo dia seguinte, cara, todo mundo vinha falar com você. Um negócio assim, até mais do que necessário. Eu pessoalmente não gosto. Não é isso que eu quero da minha vida. Prefiro ser capaz de fazer bons projetos e ganhar uma grana para conseguir ter uma vida feliz, satisfatória e ter esse feedback legal da galera do que, nossa, todo mundo te conhecer e você ser muito famoso. Essa parte definitivamente eu não curto tanto. Não acho que, inclusive, faz muito bem para a cabeça das pessoas. E é É, muito legal, né? Porque a MTV era muito alternativa, era muito doida, tinha esse impacto, porque todo mundo que assistia era mais jovem, então era tipo, nossa, eu voltava da escola correndo e almoçava vendo você e a Titi falando de Justin Bieber e Lady Gaga, e sabe? Você marca um momento no coração da pessoa, num lugarzinho assim muito querido, e isso é algo que, né, não vai embora, sabe? Então a gente criou essa conexão muito forte que eu acho que dura para sempre.
E você falando nisso, olha, eu peguei aqui a Monique R. Costa, ela fala assim, ó. O legal é que a Mari é pioneira na internet. Ela vem de muito antes da MTV e poder acompanhar isso tudo desde o começo é ver toda essa evolução e ver toda essa evolução é massa demais. E eu já emendo numa pergunta que é isso, né? Você viu o que é Orkut, Fotolog, você viu todas essas transformações e plataformas. Como é que você vai aprendendo a lidar com elas? Porque tem que aprender a fazer um conteúdo de um jeito, você não fazia vídeo, tem que se virar para fazer vídeo. É o que? A resiliência de novo, mas você faz algum outro curso, Mário? Você faz terapia, o que mais? Aula de canto, sapateado, o que Além da você faz para. terapia. Olha, eu gosto de fazer o que eu faço. Acho que essa é a primeira coisa. Porque se eu não gostasse, aí eu já teria desistido realmente, porque não é fácil, você tem que correr atrás, tem que estar atualizado. Então você precisa consumir o que está acontecendo, né? Isso precisa ser consumido. E aquela coisa de, você passa 8 horas no celular. Sim. Quantas pessoas você segue? 7.300 no Instagram? Sim. É isso, minha vida é essa, entendeu? Eu vivo disso. Então eu preciso ver o que está sendo feito, eu preciso ver quais são os projetos legais, eu preciso entender quais são as tendências, quais são as novidades, o que está saindo. Então agora tem esse programa para editar, agora as pessoas estão editando desse jeito, agora está fazendo não sei o quê. E eu entendo tudo isso, para não ter um burnout, eu entendo tudo isso como uma grande brincadeira, essa é a minha técnica. Eu falo, ai, que divertido, vamos brincar de fazer vídeo, vamos brincar de aprender a editar, vamos aprender a fazer um negócio novo aqui. Então tá, tem a transição, então vamos brincar de transição. Eu tento colocar num lugar um pouco da diversão, sabe? Então, para mim, tem gente que, pô, né, eu tô aqui me entretendo com YouTube, vídeos. Eu poderia estar me entretendo vendo vídeos engraçados, mas eu tô vendo vídeos sobre inteligência artificial, quais são as novidades da semana, né? Quais são os programas que estão saindo, o que que tá rolando de novidade no Canva, que agora sofreu um super update, sabe? Tipo, então, isso faz parte do meu dia a dia. Isso só dá certo porque eu gosto. Porque se acaba virando um trabalho, se você encaixa isso no lugar do trabalho, porque na verdade é um trabalho, né? Você começa a Uhum. pensar que você trabalha 24 horas por dia. Que é o que eu faço, na verdade. Eu trabalho 24 horas por dia, quase. Ô, Márcio, você tocou num tema que eu gosto muito, que é de aprender com diversão, né? Você não acha que muitas vezes a gente está falando de tanta coisa nova, né? Só ouvindo você falar, ó, tem improviso, né? Que a gente tem que saber fazer. O que a gente está fazendo aqui é quase um improviso. Tem algumas coisas aqui de perguntas, mas são improvisos. Você está preparada para o improviso. Aí a gente tem que entender qual é a minha marca pessoal. O, o que que é minha marca pessoal exatamente? Tem tanto tema novo, né, que está sendo trazido. Terapia. Peraí, terapia, mas não é algo que é só do meu lado pessoal, mas agora a terapia me ajuda também no meu lado profissional. Começou a misturar um pouco a emoção com a técnica, com a metodologia, e eu tenho sentido que se a gente não for para um lugar onde a educação ela também é divertida, né? A educação não tá tão divertida assim, tá? Como era você na escola e na universidade, onde você estudou? Era legal? Como você adoraria que fosse a sua educação para ser divertida nesse momento? Olha, eu odiava ir para a escola. Até meu pai falava, você vai virar diretora de escola, não é possível, porque você acha tudo uma merda, você acha que tá tudo errado. Eu falava, mas tá tudo errado, pai. As aulas não deviam ser assim, as aulas deviam ser assado. E aí eu ficava irritada também com a faculdade. Eu não consegui terminar nenhuma faculdade, comecei duas e não terminei nenhuma, porque eu também ficava incomodada que eu tinha que trabalhar e eu não encaixava no trabalho. Mas de qualquer maneira eu também achava as aulas meio, deixava a desejar, não gostava do professor. E eu acho que acreditava muito nos cursos rápidos, sabe? Em você ouvir pessoas, e você ler livros, e você. Hoje em dia a gente tem essa loucura de quantidade de conteúdo, né? Você tem. Só de TED Talk, você pode passar, acho que o resto da sua vida vendo TED Talk não vai acabar, até porque eles fazem novos. Aí você tem livros, eu amo ler, eu tenho muitos livros, não só esses quadrinhos aqui, mas realmente tenho livros.
tô sempre lendo pelo menos dois. Eu me atualizo muito, sabe? Então eu acho que você precisa aprender coisas, você precisa aprender a editar, você precisa aprender publicidade, você precisa aprender a comunicação, você precisa aprender a se vestir de um jeito certo, você precisa iluminar, depois você precisa, sabe, lidar com o cliente. Realmente é uma lista assim de tarefas que é isso, você vai ter que aprender tudo isso. E se começar a sofrer muito na hora de aprender, aí você vai acabar desistindo, tendo que escolher outro trabalho. Porque você tem que estar Sim. disposto E, a aprender. e sempre foi meio que assim de novo, né, Mari? Assim, porque, pensa, né? Esses dias eu estava pensando, eu sou jornalista de formação. Quando começou a faculdade de jornalismo, por que que começou isso, né? Porque, na verdade, começou a ter muita demanda por matérias e por, né, informação, por mais informação. E ali, por volta dos anos 60 resolveram regularizar, profissionalizar a faculdade a carreira, né, a profissão de jornalista. Isso serve para outras profissões. Teve um momento que alguém falou: peraí, tem precisando muito de advogados aqui. Como é que precisa aprender para poder ser advogado? Eu vejo um pouco isso nesse momento. Você não acha assim essa profissionalização que a Creator Economy vem mostrando para gente de precisar de mais roteiristas bons que saibam escrever para todos os tipos de mídia, né? Agentes, empresários, que mais? Tem quem saiba ler dados e números, quem consegue iluminar direito, quem consegue maquiar bem, mas não só ou para o mercado de televisão ou para o mercado de teatro, alguém que consiga entender um pouco mais do geral, não é? A gente fica mais. Tem até uma tese do barra barra, geração barra barra, né? Slash slash. A gente vai ter um flintcast sobre isso com a Jéssica e com o André Carvalhal em breve. Vocês vão ver isso no Flint. Até fazendo aqui o meu publi. Quem quiser seguir a gente, @flint.me, vai ser um prazer ter todo mundo conosco, assim, seguindo. E seguir a Mari também. Mas, na verdade, a minha pergunta para você é assim: você não acha que, à medida que a gente vá entendendo essas demandas por novas habilidades, por novos métodos, por novas técnicas, é, vai ficando claro que isso tá virando uma profissão, né? Produzir conteúdo ou é uma profissão, que são os creators e os influencers, ou é uma habilidade que qualquer área deveria de alguma maneira, abraçar e absorver para poder aperfeiçoar a sua carreira. Como você vê esse lugar? Ai, às vezes eu vejo com maus olhos um pouco, porque eu sinto que se antigamente a gente tinha MTV, hoje eu tenho que ser MTV inteira. Eu tenho que ter todos os empregos de Uhum, todo mundo da MTV sozinha, sem tomando muito cuidado para não ter um burnout. E não necessariamente dando certo, né? Porque não é porque você vai fazer ou fazer direitinho também que você vai conseguir fazer isso virar uma renda, né? Antigamente eu ia na MTV, eu era uma pessoa só, eu entrava lá, fazia meu trabalho junto com a minha equipe, que era enorme, a gente fazia um programa super massa, incrível, que envolvia, né, várias famílias empregadas ali, e aí eu ia embora e eu tinha meu salário fixo mensal, meus direitos trabalhistas, sei lá, e tudo mais. E hoje não. Hoje eu dependo de mim mesma, eu tenho que fazer absolutamente o trabalho de todo mundo, eu tenho que ser essas 500 pessoas, ter todos esses 500 tipos de conhecimentos. Não necessariamente eu consigo fazer tudo isso funcionar bem, né? Porque se antigamente a gente tinha um excelente diretor cujo único trabalho dele era dirigir, um excelente operador de câmera cujo único trabalho era operar a câmera, um excelente figurinista cujo único trabalho era ser figurinista, e essas pessoas faziam faculdade disso, hoje em dia você tá meio que tipo apertando tudo isso numa pessoa só e meio que pedindo para ela ser excelente o máximo possível em todos, né? Ou fazer um projeto que dê certo para você começar a terceirizar, né? Que seria o ideal. Mas, por exemplo, eu não tenho. Eu tenho um assistente e uma agência de vendas comerciais. O resto eu faço tudo sozinha. Então, assim,
Por um lado, é muito irado que a gente possa ter essa possibilidade. Lógico, tipo, pô, uma pessoa ter uma ideia, ter um projeto, conseguir fazer tudo isso, e, pô, é muito legal chegar lá, e, pô, o negócio deu certo, vingou, nananana. Mas ao mesmo tempo você pensa, putz, também é uma loucura, né? Porque tá indo para um caminho onde é isso, a MTV fechou, entendeu? Tipo, quantas pessoas perderam Mas seu agora você emprego, tem a sua entendeu? MTV. Agora você tem a sua MTV, não? Então, é, é, De audiência. Você assim, tem, ó, deixa muito a quanto de audiência? desejar perto do que era MTV. Eu adoraria ter a capacidade de fazer algo muito melhor, por exemplo. Eu preferia, se você me perguntar, fazer tudo que você está fazendo aí e ganhar esse mesmo dinheiro sendo só apresentadora da MTV, eu ia preferir ser apresentadora da MTV, com certeza. Primeiro porque é muito gostoso você trabalhar com um monte de gente legal, que nem era na MTV. E a MTV era, obviamente, um lugar maravilhoso. Mas existe uma outra coisa que é você só precisar ser muito bom em uma coisa. E ter uma garantia de salário, que é, nossa, como é tão legal ter uma garantia de salário. Essa vida do PJ é uma loucura, né, gente? Ô, Mas Mar, assim, eu deixa- gosto de ser um pouco dramática para fazer o contraponto, mas é lógico, é super massa você dar a possibilidade para qualquer ser humano, que isso é uma coisa que não tinha lá no papo dos anos 90, né? Quando a internet era cara, o computador era caro, o negócio era difícil acesso, só entrava quem era geek, quem era nerd. Hoje em dia, meu, qualquer pessoa que tiver internet ali, o mínimo de equipamento, um smartphone mais ou menos, e boas ideias e vontade de fazer, você tem um potencial de viver disso, sabe? E fazer isso dar super certo. E pode ser um projeto super artístico, pode ser a sua carreira de dentista, pode ser uma coisa, um trabalho de creator mesmo, você trabalhar em cima de si mesmo. Pode ser qualquer piração, e isso é lindo. Por isso que a internet tem tanta coisa muito incrível hoje, porque antigamente não tinha tanta coisa, né? É engraçado. Agora a internet é essa saturação de conteúdos e você vê de tudo, e é muito irado. Eu acho que a gente tá, obviamente, tudo é yin e yang, né? Tudo tem um lado horrível e um lado muito bom. E o lado muito bom é esse. Eu amo poder entrar no YouTube e ver essa quantidade de conteúdos completamente variados e incríveis, e alguns super caseiros, outros mega refinados. Isso é muito irado. sim. E até a gente está se aproximando para o final da live. Eu sei que podia ficar aqui. Parece que o tempo passa diferente na internet, eu acho, né? Parece que um minuto vira uma Mas hora, coisas desse tipo. Ao contrário, uma hora vira um minuto. cuidado O para que não que se eu queria te... perder nos scrolling, hein, pessoal? Já fica a dica. Eu me perco do TikTok, então, é terrível, uma loucura. Ô, Mar, me fala uma coisa. Nesse momentinho final aqui que a gente está, tem uma pergunta final, mas eu vou puxar ela para mim de algum jeito. Vou beber um pouco dessa pergunta aqui, que eu já estava com vontade, que é assim, hoje em dia você continua sendo uma referência para muita gente, né? Você continua sendo uma inspiração de alguém que mantém ali a resiliência, né? Que sabe quem é, que consegue produzir conteúdo super interessante, que é muito sincera, né? Fala quando tá bem, quando não tá bem, quando tá muito legal, tá muito legal, quando não tá, joga claro com todo mundo. E eu acho que essa autenticidade sua é o que te mantém com as pessoas gostando de ti, né? Com as pessoas te admirando e tudo mais. O que que hoje, se você fosse mandar um WhatsApp para você lá de trás, o que que você mandaria de WhatsApp para você? Divirta-se. Eu acho que Maravilhoso. uma coisa que começa a ficar, virar pedra no sapato, sabe? É quando você começa a ficar tão noiado em como é que eu faço para dar certo, que aí começa a perder a graça da brincadeira. E eu comecei me divertindo. Eu comecei porque achava muito legal criar fotos, figurinos, me usando de modelo, inventar umas coisas doidas e, sabe, compartilhar e ouvir o feedback. Achava isso tudo muito divertido. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que usar as redes sociais com ainda essa intenção, sabe? Criar ainda sentindo prazer em fazer.
Mesmo quando você às vezes vai falar sobre um assunto difícil, a sua pauta, o seu projeto é um projeto delicado, complicado, ainda assim, se você sente o prazer na hora que você vê o negócio no ar e dando o impacto que você queria e o feedback que você estava esperando, aquilo te dá um prazer, você percebe que aquilo é divertido, na verdade. É uma coisa divertida de se fazer. Se para de ser divertido e começa a virar noia, você entra no burnout, aí é o perigo. Adorei, adorei. Até eu mesmo vou mandar esse áudio para mim também. Então, ó, aí para deixar aqui Devia. alguns avisos para as pessoas. Primeiro, divirta-se, né, como a Mari já falou. Segundo, tem algumas pessoas perguntando se essa live vai ficar salva. Sim, ela é a estreia do nosso Flintcast, que é o podcast da Flint. Mari Mon sendo a nossa primeira entrevistada. A gente vai toda quinta-feira colocar uma live nova ou um conteúdo também gravado que a gente tem no nosso estúdio. Então acompanhe a gente para conhecer os próximos entrevistados e as próximas entrevistadas. Sugiram pessoas para a gente, convidados também vai ser um prazer. Mas essa live específica, vai ficar nos nossos canais também, no da Mari, para vocês ouvirem, repetirem e se divertirem mais um pouco. Mas, Má, quero muito, muito te agradecer. Eu sou super seu fã, desde da época da MTV, na verdade. Acompanho você desde lá, fico muito feliz de estar aqui hoje com você, conversando, trocando essa ideia. E também agradecer a todo mundo que participou, a equipe, né, da gente que está ajudando a fazer isso tudo funcionar também. Então, super obrigado. As perguntas ainda estão nos comentários, depois a gente acaba respondendo sempre, né, Mari? Volta lá nos comentários, dá uma Sim. respondidinha no que passou. Então, muito obrigado. E aí, dá um tchau. Eu já vou mandar um beijo e me despedir de todo mundo para deixar você comandar o finalzinho desse nosso live. É isso aí, galera. Foi muito divertido. Eu adorei participar dessa entrevista. Crocas muito fofo, né? E obrigada a todo mundo que mandou perguntas. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui, mandou para os amigos. Aliás, como a live vai ficar, continue mandando, indicando aí pra galera. Sempre muito bom repassar. E estaremos aqui nas redes sociais, teoricamente, para sempre, hein, gente? Até porque hoje em dia, acho que os negócios estão ficando para sempre mesmo. Um beijo enorme, sintam-se todos abraçadinhos. Obrigada de novo, Crocas, galerinha da Flint. Um beijo e até breve. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos mais relevantes da economia creator? Então acesse os canais Flint e aproveite para conhecer os nossos cursos e o nosso time de professores e professoras. A linguagem creator é para todas as profissões.